E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, primeiramente explicar aqui a modificação no cenário é porque eu estou na pujante freguesia de Belinho, no norte de Portugal. Estou no meu dia de folga, mas resolvi abrir uma exceção para gravar esse vídeo, até por conta de toda essa novela, essa polêmica envolvendo o futuro de João Félix. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar bastante sobre o passado de João Félix, o porquê que ele se tornou um problema para o Atlético de Madrid e porquê que o Atlético de Madrid se tornou um problema para ele e como a carreira do João Félix foi, de certa forma, frustrante por aquilo que ele poderia se tornar ou por aquilo que ele ainda pode se tornar pelo talento que tem. E vamos falar, obviamente, dos possíveis destinos, focando, claro, nessa possibilidade que me parece remota nesse momento, mas que pode ganhar força, do Benfica. Portanto, eu peço para o torcedor benfiquista, o adepto benfiquista que compareceu no vídeo do Botafogo com o meu pedido, né? Aliás, a galera do Botafogo está muito contente com os comentários dos benfiquistas, né? Porque vocês deram ali um panorama, uma visão sobre o Bruno Lage que os caras não tinham. Então eu vou pedir para o benfiquista comparecer aqui também no vídeo para falar, vocês gostariam de ver o João Félix com a camisa do Benfica nesta temporada? Em que moldes esse negócio seria interessante para o Benfica, seria interessante para o João Félix? E mais do que isso, o que vocês acham que acontece com a carreira do João Félix que não decola? Peço o like de vocês gentilmente também e os comentários, além de quem não é inscrito, se inscrever no canal, que nós estamos quase, hein? Quase batendo 20 mil inscritos aqui no canal, um número fantástico para mim. Vamos lá, para falar do futuro do João Félix, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Para quem não conhece a carreira do João Félix, ele é cria da base do Benfica, né? Do Seixal, das categorias, da formação benfiquista, que já é famosa, é uma máquina de formar jogadores. Nos últimos 15 anos, 15, 20 anos, né? Com a construção do Seixal ainda ficou mais forte do que era antigamente, muito mais forte do que era antigamente. O Benfica já é conhecido no mercado por vender muito bem. O João Félix era uma promessa nas categorias de base, já um jogador muito falado, frequentava também as camadas mais jovens da seleção portuguesa, e quando ele sobe para o time profissional do Benfica, foi um meteoro em Portugal. Um meteoro de bola, de talento, de eficácia e também midiático. Muito importante a gente dizer isso, porque obviamente quando você surge com um grande talento aos 19 anos na temporada 2018-2019, o pessoal se encanta, ainda mais num time que tem a quantidade de aficionados, a quantidade de torcedores que o Benfica tem aqui em Portugal. E o João Félix surgiu e fez 6 meses espetaculares, né? De um talento único, que inclusive projetavam como o grande substituto do Cristiano Ronaldo, não comparando os jogadores, né, mas em termos de liderança técnica dentro da seleção portuguesa. E esse talento fez com que o Benfica conseguisse recuperar pontualmente aquele campeonato e vencesse no final da temporada o campeonato português sobre a batuta de João Félix. Foi o grande destaque daquele título. Obviamente que nos dias de hoje, qualquer talento que arrebente já desperta o interesse de grandes tubarões. E o Atlético de Madrid, que estava vendendo o Griezmann para o Barcelona e tinha dinheiro em caixa, quis garantir uma geração, um futuro, né, longínquo, com 10 anos ou mais, de um grande talento do futebol mundial, e viu no João Félix essa possibilidade. Aos 19 anos, com apenas 6 meses de profissional, e ofereceu esse valor que é tão emblemático aqui no futebol português, porque na altura foi a maior venda da história do futebol português, 120 milhões de euros. Fala-se em 126, fala-se inclusive um pouco mais, mas vamos botar nessas cifras, 120 milhões de euros pelo jogador. O João Félix valia 120 milhões de euros naquele momento? Não valia. 6 meses como profissional. Foi inflacionado por uma necessidade e também por uma ânsia do Atlético de Madrid de assegurar o jogador perante o assédio de grandes clubes do futebol mundial. E aí foi um erro de cálculo tremendo. Foi um erro de cálculo do Simeone, que pediu a contratação do jogador, sendo que o Simeone não gosta de jogar no estilo
que se encaixa João Félix, e para ser líder de um projeto, você aí tem um claro conflito de interesses dentro de campo, e aí estou falando de bola mesmo, né? O Simeone prefere soldados, jogadores muito mais comprometidos com a parte tática do que jogadores que têm um diferencial e desequilibram individualmente e com a categoria do João Félix. Isso é notório, isso foi falado na época. Então foi um erro do Simeone, foi um erro do Atlético de Madrid, que investiu o que investiu e quis garantir logo nessa ansiedade o jogador por 120 milhões de euros, e foi um erro também do João Félix por ter escolhido esse projeto. Com 19 anos, esses erros acontecem, né? A gente também não pode colocar tudo nas costas do João. Um erro também, e aí talvez até maior, dos representantes do João Félix, que se encantaram com o valor, que não é dinheiro de pinga, como a gente costuma falar no Brasil, e venderam um jogador sem pensar na questão esportiva. Será que era o melhor destino para o João Félix? Claramente agora, engenheiro de obra pronta vai falar que não, mas na época a gente já tinha falado e levantado essa bola, pelo estilo de jogo que o Atlético de Madrid tinha e pelo estilo de jogo do próprio João Félix. E todo esse erro gerou um grande problema. O João Félix nunca foi o jogador que o Atlético de Madrid esperava, e o Atlético de Madrid nunca foi o clube que o João Félix esperava. E no meio disso tudo, de brigas com o Simeone, de banco de reservas, de mau aproveitamento, os anos foram passando. De 19, o João Félix já tem 23. E na última temporada foi emprestado para o Chelsea, numa espécie de esquizofrenia do Chelsea em contratar todo mundo. Um empréstimo que custou na casa dos 10 milhões de euros por um empréstimo de 6 meses. Uma loucura que todo mundo viu que daria errado. O Chelsea contratando um monte de gente, uma salada de jogadores, o João Félix ali no meio, e também tem a sua responsabilidade de não ter nunca assumido esse protagonismo. Ninguém está tirando o peso das costas do João, colocando só no Atlético de Madrid. Eu acho que foi um erro de leitura conjunta de todo mundo sobre a situação. Fato é que não deu certo no Chelsea, ele retorna ao Atlético de Madrid, e nesse momento o Atlético de Madrid não quer o jogador. Simeone não conta com o jogador, a número 7 do Atlético de Madrid já está com o Griezmann. O João, muito provavelmente, se ficar no Atlético, vai para a geladeira, né? Vai para o frigorífico, vai para o banco de reservas, e ele está totalmente infeliz. Então agora a gente está vendo imagens dos treinos do Atlético de Madrid, o João Félix discutindo com o diretor esportivo, jogando colete no chão, claramente insatisfeito, até mesmo de uma forma errada, né? Mimado, forçando uma negociação. O ponto é, o João Félix só quer jogar em times que jogam a Liga dos Campeões. Me parece, segundo fala-se na Inglaterra, que tem aí uma proposta do Aston Villa, que não interessa ao João Félix, e o Atlético de Madrid quer vender o jogador para recuperar o dinheiro. Só que nesse momento, ninguém vai pagar o que o Atlético de Madrid está pedindo no João Félix, porque o João Félix, de grande promessa, virou uma incógnita. Tendo em vista tudo isso, quais são os possíveis futuros do João Félix? Fala-se no Paris Saint-Germain, mas me parece uma negociação muito travada por conta do futuro do Paris Saint-Germain, que é uma grande bagunça também, né? A gente não sabe se o Mbappé vai ficar, se o Mbappé vai sair, se o Paris Saint-Germain vai receber o dinheiro do Mbappé para poder investir em outros reforços, se o João Félix seria a prioridade ou não, em termos até de campo-bola, posição, né? Será que o PSG precisa do João Félix? Será que não ia ocupar ali um espaço hoje que é do Neymar, por exemplo? Qual é a posição do João Félix? A gente também tem essa grande dúvida, porque ele nasce no Benfica como um segundo homem de ataque, né, jogando atrás do centroavante e flutuando nessa posição muito bem, não caindo pelos extremos, mas às vezes caindo pelas beiradas da área e atrás do centroavante chegando para finalizar. E hoje a gente não sabe se ele é um 10, se ele é um meia, se ele é um atacante, se ele vai fazer de falso 9, se ele joga de ponta direita, se ele joga de ponta esquerda. A gente não consegue estabelecer isso pelo retrospecto do João Félix, tanto no Chelsea quanto nos últimos anos do Atlético de Madrid. Então me parece que o Paris Saint-Germain, para fazer esse movimento, precisa muito mais organizar a casa e entender se o João Félix é mesmo esse cara que vai se investir o dinheiro. Nas mãos do Luis Henrique, que gosta muito de recuperar jogador, seria interessante, até porque o estilo de jogo combina e muito mais do que combina o Simeone. Mas tem todo esse problema dessa bagunça que virou o Paris Saint-Germain, ou que sempre foi desde os Qatari, enfim,
que a gente não sabe se é o melhor destino. E nessa conversa toda, e aí eu vou trazer o torcedor benfiquista para trocar uma ideia comigo, surge o Benfica, né? Surge o Benfica, o clube que o revelou como um potencial destino. Fala-se muito que o João Félix quer voltar ao Benfica, né? E vê o Benfica com bons olhos, até porque ele voltaria a casa, teria uma recepção muito carinhosa dos torcedores que gostam do João Félix, seria um campeonato que ele conhece, um clube que ele conhece, onde ele se sente mais à vontade, onde ele foi feliz e onde ele poderia dar a volta por cima. Tem 23 anos, ele dará a volta por cima se tiver talento e bola e cabeça e foco para isso, né? Não tem dúvida, tem tempo para ele conseguir fazer isso. Entretanto, para o Benfica hoje, não sei se é uma ótima, dependendo dos moldes desse negócio. Porque o João Félix precisa muito mais do Benfica hoje do que o Benfica precisa do João Félix. Se a gente pegar o Benfica hoje, e eu estava assistindo o jogo contra o Southampton, o Benfica tem muita opção de ataque. Ah, mas ninguém com o talento do João Félix. Concordo, né? Talvez aí a gente fala de Di Maria, mas é uma posição diferente e tal. Ninguém com o talento do João Félix. Mas, dependendo dos moldes do contrato, não é interessante para o Benfica repatriá-lo. Fala-se que o Atlético de Madrid pediria um valor pelo empréstimo na casa dos 5, 7 milhões de euros, mais pagamento do salário, mais uma obrigatoriedade de compra por objetivos alcançados, o que são jogos efetuados, né? Basicamente nesses moldes. E aí um valor acima dos 50 milhões de euros na obrigatoriedade de compra. Não é uma realidade para o Benfica. Não é uma realidade do futebol português fechar um negócio desse, até porque se o João Félix viesse, o salário ele teria que diminuir muito, poderia estar disposto a isso, mas aí de repente iria entrar no teto salarial do Benfica, enfim, elevava também o salário de outros jogadores que vão pleitear no futuro com o Benfica, e tudo isso entra numa equação de pensamento. Portanto, se o negócio for bom para o Benfica, pode ser uma oportunidade. Mas nesses moldes de empréstimo, com valor pago, com obrigatoriedade de compra, aí eu já não sei se é bom negócio. Como eu falei, não tem lugar cativo nesse momento no Benfica, porque hoje você tem Rafa Silva, Gonçalo Ramos, estou falando de ataque, né? Di Maria, David Neres, que fez um partidaço contra o Southampton, tudo bem que é jogo treino, né? Início de temporada, mas voltou voando. O próprio João Mário, que joga de 10, se o João Félix jogar nessa posição, o João Mário já disse que gosta de jogar nessa posição, é um conflito aí de jogadores, né? Um conflito de posicionamento. Você tem o Musa, que também está querendo mais oportunidades. Então, assim, o Ausners, que pode fazer várias funções em campo, mas pode jogar muito bem de ponta, de extremo, pode fazer ali um jogador de meio campo ataque, enfim, você tem uma série de jogadores que estão disputando posição. E se o Benfica não vender ninguém, óbvio que eu estou falando hoje, né? Se o Benfica não vendeu o Rafa Silva, se o Benfica não vendeu o Gonçalo Ramos, não vendeu outros jogadores, aí, obviamente, que muda totalmente o cenário. Mas se não vender ninguém, o João Félix precisa muito mais do Benfica do que o Benfica precisa do João Félix. O único ponto positivo nisso para o João é que ele tem tempo para dar a volta por cima, ele tem tempo para se recuperar. Nesse momento, é uma incógnita o futuro de um dos jogadores mais promissores da geração portuguesa. Na seleção, ele basicamente, às vezes é titular, muitas vezes não é, também não é garantias para o técnico Roberto Martínez, e precisa jogar. Por isso talvez ele esteja tão incomodado com essa situação no Atlético de Madrid. O Benfica está assim, nesse momento, esperando ver o que acontece e tentando uma oportunidade, de repente, de mercado. E o Benfica tem feito bons negócios. Rui Costa já disse, quem não gostaria de ter João Félix no seu plantel? Mas não vale tudo, não vale se endividar, não vale dar um passo maior que a perna nesse momento que o Benfica está conseguindo equilibrar melhor as suas contas, até com as vendas dos jogadores, até com novos negócios. Quero comentários dos benfiquistas nesse vídeo, hein? Que eu vou achar interessante. Um beijo para vocês, vou curtir aqui um pouquinho o Belinho. Estou gravando o vídeo de manhã, daqui a pouquinho eu vou destampar a primeira, porque é folga, né? Tchau.